livros do dia a dia, né? Nós estamos nesse livro aqui e hoje a gente provavelmente vai encerrar o estudo dele, tá? Vamos ver aqui, é a Confissão de Westminster, tá? Aqui tá, vários autores, foram várias pessoas, vários ditos teólogos, a gente já conversou muito sobre isso, olha, teólogos ingleses, sai de baixo que vem bomba aí, né? Toda arrogância, anglo-saxônica vai estar evidente, muito forte. Então a gente tem que, né, medir, vai devagar, que a situação é brava. Muito bem, mas aqui está, falamos sobre o livro, falamos sobre o resumo do livro, falamos sobre a autoria e o contexto, falamos sobre o que mais? As considerações, né? Falamos sobre elas, 20 considerações, já conversamos sobre todas elas. E aqui tem apoios relevantes ao texto, relevantes ao livro. Charles Rudge, né? Um teólogo presbiteriano, claro, né? Americano, disseram, olha só, presbiteriano, protestante, tá? E ainda americano, pronto, ó, deu certinho, é a cara do anglo-saxônico, né? Então, no século XIX, é conhecido por sua defesa à promoção das doutrinas reformadas. Ele concordou com muitas das considerações presentes em Confissão Westminster. Aqui falou, concordou com muitas. Isso quer dizer que será que alguma ele discordou? Ele não é doido, né? De discordar. Especialmente em relação à autoridade da Bíblia como a palavra de Deus e a centralidade de Cristo na salvação. Rode enfatizou, a gente conversou sobre essa centralidade de Cristo, tá? Essa importância de que a pessoa conheça Cristo. Cristo realmente participa da salvação de todo mundo, mas não é em Cristo que a gente crê para ser salvo. Não. Pergunta a Abraão o que Cristo ele conheceu. E Abraão foi salvo. Pergunta a Davi, pergunta a outros, né? Não conheciam Cristo. Pergunta a esses todos do Antigo Testamento, né? Agora, Cristo participou da salvação de Abraão. Quando Cristo morreu na cruz, ele assumiu os pecados de Abraão, assumiu os pecados de Adão, assumiu os pecados de Davi e de outros muitos, entendeu? Ele assumiu mesmo, então ele participou. Agora, não era necessário que conhecessem e crescem. O que é que salvou Davi, Abraão e todas as outras pessoas? O Espírito convence e você se submete a esse convencimento, tá? A fé é dada, é um dom de Deus. Ele coloca a fé na gente, na pessoa. Efésios 2:8. Ele coloca essa fé e essa fé é que faz toda a obra de transformação na vida de uma pessoa. Tá bom? Muito bem, conversamos sobre isso. John Murray, um teólogo escocês também, anglo-saxônico, está tudo no mesmo balaio, né? Fez contribuições significativas para a teologia reformada e também encontrou concordância em várias considerações. No livro todo, ele não se contrário em nada. Aqui tem o Packer, um renomado teólogo anglo-canadense, pronto. Tudo na mesma farinha, né? Tudo no século XX, conhecido por sua defesa da teologia reformada. Então é tudo tinha que ser alguém fora dos anglo-saxões. Tudo aqui favorável porque, na verdade, faz parte da prepotência. Nós é que estamos com a verdade, o resto tudo está no inferno. Nós é que somos os abençoados, os outros são amaldiçoados. Essa prepotência. Nós é que somos, né, a melhor raça. É por isso que tem um texto, um estudo, de que Hitler se inspirou muito na intolerância americana contra os negros. A pureza da raça. Não se misturar. Não nos misturamos. Hitler se inspirou nisso.
dos cristãos. Aliás, ele também era cristão, né? Ele também era, inclusive, protestante também. Muito bem. Essas três figuras influentes na teologia reformada, pronto, então é tudo anglo-saxão mesmo, expressaram concordância com várias considerações, etc, etc. Críticas relevantes. Richard Baxter, né, um influente teólogo puritano, inglês também, alguém salvou-se, no século XVII, expressou discordância com algumas considerações presentes à Confissão de Westminster. Ele criticou especialmente a posição do livro em relação à doutrina da predestinação. O que é a predestinação? Em outras palavras, usando a questão da prepotência, a predestinação é assim: Deus olhou todo mundo e disse: aquele eu quero, esse aqui eu quero. O resto pode continuar no inferno. Predestinação. Então, esse espírito anglo-saxônico, aquele é bom e aquele é bom. Então, o resto não é bom. Podem ir para o inferno. E depois, como é que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira? É mentira. Se Deus escolheu um ou outro, então ele não ama o mundo todo. Entendeu? Amar o mundo todo é amar o mundo todo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sem mentiras. Sem mentiras. Tá? Mas a prepotência inglesa diz: não, ele só escolheu aquele. O resto ele não quer. Então essa foi uma das críticas, né, desse, como é o nome dele? Baxter. O que mais que ele critica aqui? Doutrina da predestinação, argumentando que ela era excessivamente rígida e não considerava adequadamente a responsabilidade humana e a vontade de Deus de salvar todos. Todos. A vontade de Deus é salvar todos. Ele não salva porque ele respeita as pessoas, ele não obriga ninguém a nada, mas pela vontade dele, todos seriam salvos, e não alguns. Legal, Baxter, falou direitinho. Ele defendeu uma visão mais inclusiva da salvação e enfatizou a importância do arrependimento e da busca ativa da santidade. Aí ele caiu, certo? Deu uma escorregada. Porque, na verdade, a inclusão da salvação, uma visão mais inclusiva da salvação, não é? E enfatizou a importância do arrependimento. Não há como... A Bíblia diz que quem opera o arrependimento em nós é o próprio Deus, tá? A gente não morre. A gente é como... A gente jaz, como a Bíblia fala, jaz no maligno. O morto, ele não consegue mexer nada. Ele pode querer. Eu conheço um caso de alguém que ficou, né? Alguém que ficou, como é que diz a palavra? Adormecido, não é adormecido, ficou em coma. Ele não se mexia em nada, mas estava ali e ouviu gente que estava perto dele e a mulher e a enfermeira dizendo: olha, todos esses morreram, inclusive esse senhor aqui. Ele queria reagir, ele disse: eu queria reagir para mostrar que eu estava vivo, mas eu não conseguia. Mas correu uma lágrima dos meus olhos. E ela olhou e disse: esse aqui está vivo. Uma lágrima. Esse aqui está vivo. E levaram rápido e colocaram lá dentro, lá na enfermaria, dentro do hospital. Entendeu? Então, nós somos assim, somos incapazes. Jaz no maligno, quer dizer, não temos iniciativas, mas podemos querer. Essa é a diferença. Querer. Deus opera as mudanças na mente se a gente querer. E aí vem o permitir. Querer de tal forma que permite que Ele faça essa obra em nós. Tá bom? Muito bem. John Wesley, o fundador do movimento metodista, discordou de certas considerações presentes na Confissão de Westminster
Ele divergiu particularmente na visão do livro sobre a graça preveniente, que sustenta que a graça de Deus age primeiro para despertar e capacitar a vontade humana para a salvação. Wesley defendeu uma perspectiva arminiana, não é? Aí é outro extremo, tá? Por um lado está o calvinismo, né? O que nós já vimos, quando diz assim, Deus escolheu um e outros ele deixou ficar no inferno mesmo, né? E o outro lado, o outro extremo, é quando Deus fica assim de braços cruzados e diz, bons, quem quiser que venha, quem quiser que venha. Ninguém vem porque está todo mundo jazido no maligno, ninguém vem por si só. Mas a ideia do arminiano é isso, Deus fica cruzado os braços e fica esperando, quem quiser que saia e venha. É um mérito seu, é uma atuação sua. Ninguém, porque a Bíblia diz que nós não temos, Paulo falando, né, não temos capacidades, a nossa capacidade vem de Deus. Nós queremos, e é Ele que atua em nós. Ele é quem opera, não é, em nós, tanto querer como efetuar, como dizem Filipenses. Então são dois extremos, dois exageros, entendeu? Karl Barth, um influente teólogo reformado do século XX, expressou crítica significativa às considerações presentes em A Confissão de Westminster. Ele argumentou que o livro enfatizava muito a razão humana e a autoridade das Escrituras, negligenciando a centralidade de Cristo como a palavra de Deus viva e a necessidade de uma abordagem mais existencial e relacional da teologia. Barth também contestou a ênfase da confissão na doutrina da predestinação, exatamente, argumentando que ela reduzia a liberdade e a responsabilidade humana, tá? No arminiano, nesse o que chama aqui de predestinação, que é o calvinismo, a ideia Deus escolheu você, haja o que houver, Ele vai lhe salvar, nem que você não queira, mas Ele vai lhe trazer. Entendeu? Isso não é... Deus não obriga ninguém a nada. Né? Essas três figuras teológicas, relevantes, discordaram, Aqui tem considerações para o dia a dia, né? Ele fala a importância da graça no perdão, a confissão de Westminster enfatiza a centralidade da graça de Deus na vida do salvo, na vida das pessoas. Isso mesmo. Somos o que somos, o pouquinho que somos, por causa da graça, né? E não somos mais por culpa nossa, limitação nossa. A graça gostaria de fazer muito mais. Aqui também fala sobre o amor ao próximo como consequência disso. Ok. Aqui falando em Jesus Cristo, o amor ao próximo é uma orientação que Jesus já nos dá e o livro coloca isso muito bem. Perdão e reconciliação, tá, com Deus, também é uma das ênfases do livro. E humildade e serviço também é outra marca do livro, né, chamando a atenção que isso é consequência da ação da graça na vida de uma pessoa. Tá certo? Então essas são instruções, orientações que tem no livro, que tem muito o que aproveitar, mas tem muito que a gente tem que frear, né? Porque são coisas feitas por homens, são assim mesmo. A gente não pode abraçar tudo feito pelo homem, tem o lado bom e o lado ruim. Aliás, tudo no mundo tem lado bom e lado ruim. Você que tem que saber, então, saber dos dois lados e escolher se você aceita um e resolve pagar o preço do outro. Tá bom? Ok, a gente fica por aqui e a gente vai se despedindo, a gente vai orando e torcendo para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e que Deus possa lhe usar muito para a glória dele e para abençoar as pessoas ao seu redor. Tá bom? E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente voltar a conversar sobre essa revelação de Deus e essa maneira de conhecer melhor Deus e o seu amor. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.